Eu vou falar com os nossos comentaristas. Obrigado, Lula. Já volto em Brasília, mas é difícil demais ser presidente. Se ele tem uma pauta, né, que, pelo que nós vimos, uma pauta comercial, enfim, vai lidar com energia, assuntos de segurança. E aí vem o outro e fala assim, olha, não, é um trapalhão em Moscou. Não, ele não entende nada desse debate internacional, vai trazer problemas. Então, assim, se ele não vai, ele cria um problema, porque já está agendado e tem um interesse comercial. E se ele vai, os opositores aproveitam a oportunidade. Até quando, Daúde, nós vamos insistir nessa coisa de aproveitar as oportunidades e criar as narrativas? Infelizmente, nós já estamos, né, em campanha, e a gente sabe que em campanha essas narrativas, essas acusações, elas são constantes, né? Mas olha, eu já até comentei aqui, essa posição do Moro, essa posição do Ciro Gomes é totalmente fora de propósito, não tem nenhuma consistência e nem passa uma informação, né, para os eleitores, se é que eles têm eleitores, a relação disso. O presidente do Brasil vai sim fazer uma visita à Rússia, ele pode ali ter uma conversa boa, ele não vai lá instigar o Putin a invadir a Ucrânia, como talvez eles tenham pensado, ele vai lá pedir para que a Rússia tenha um pouco de encare essa questão dos fertilizantes, que até ele pode dizer, olha, presidente, não faça isso agora, né? Não é bom, o mundo está vivendo inflação, vamos ver, deixa isso para depois, ou depois continua conversando, não é um bom momento, uma guerra agora. É evidente, o Putin sabe que uma guerra agora, ele vai ter a OTAN e os Estados Unidos contra ele. Vai ser muito ruim para a Rússia está aí tentando, melhorou a popularidade, o preço do petróleo está lá em cima, o preço do gás subiu muito, o preço do trigo subiu muito, já beneficiou a Rússia. Agora, um ataque militar nesse momento seria uma brutal ignorância por parte dele se ele fizesse isso. Hoje eu estava vendo, os Estados Unidos pode cortar todas as transações financeiras dos milionários russos, né, que tem no mundo todo, o dinheiro russo circulando o mundo. Então, as consequências seriam muito piores. Então, nesse momento, ele tentar aí fazer um acordo para não ficar tão ruim assim, seria a melhor alternativa que ele tem. Bom, e o presidente estando lá e dando uma mãozinha para que isso aconteça, não tenha dúvida que seria um grande negócio. Então, o que o Moro disse, o que o Ciro disse, não tem nenhum fundamento lógico, não tem nenhuma inteligência e não tem consistência essas palavras deles. Assim, Schelp, independente da tua opinião em relação ao Bolsonaro ir ou não, esse ataque à pessoa física do Bolsonaro, vem lá, o Ciro falando, olha, Bolsonaro entende tanto de política externa quanto de economia ou de saúde pública, ou seja, nada. Aí no finalzinho ele dá falando, seu desejo por exibição e autopromoção pode custar muito caro ao nosso país. O Moro vem, um trapalhão no Kremlin. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Realmente não tem base sólida, ou tem esse discurso, tanto apresentado pelo Ciro como o Moro? São os dois que estão lá empatados na pesquisa, tentando roubar voto de Bolsonaro, né? Sim, eles estão cumprindo o papel deles, que é justamente de se opor aos atos de Bolsonaro. Agora, você falou bem, eu sou um grande crítico do governo Bolsonaro, mas não estou tão convencido assim de que essa visita esteja totalmente errada. Porque justamente estava marcado antes, agora a questão, e há interesses importantes a serem resolvidos. Desmarcar essa visita agora, ou pelo menos em cima da hora, realmente poderia ser ruim para o Brasil. E o Brasil, se puder agir de forma com habilidade nessa questão diplomática, não tem por que se queimar. O problema, William, é que o presidente Jair Bolsonaro não é de fato conhecido pela habilidade diplomática. E ele também é conhecido pela incontinência verbal. Ele às vezes fala coisas que não deveria. A gente pode lembrar aqui ele encontrando o ex-presidente Donald Trump, americano Donald Trump, lá na ONU, e dizendo I love you para o presidente Donald Trump. Trump ficou até constrangido e saiu de perto. A outra questão, quando ele esteve na Arábia Saudita, ele saiu falando
que achava que era quase um irmão do príncipe saudita Bin Salman, que, vamos combinar, é conhecido por atrocidades que são feitas ali sob o seu regime, acusado naquele momento, inclusive, de estar por trás de um assassinato de um jornalista na embaixada na Turquia, um jornalista que foi trucidado, esquartejado depois de assassinado dentro da embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Então, são situações em que a gente tem mesmo por que ficar preocupado. Existe o risco real de o presidente russo Putin, usar essa visita de Bolsonaro para demonstrar endosso. E isso vai depender muito, isso ocorreu ou não, vai depender muito de como o Bolsonaro vai se comportar, o que ele vai dizer nessa visita. Então, por causa dessa inabilidade, eu vejo um risco. Ainda que eu não ache, ao contrário do que diz o Ciro Gomes aí, que essa visita seja totalmente descabida. Não, eu acho que há um sentido diplomático para isso, e com certeza não é Bolsonaro quem está dizendo que deve ir para a Rússia. Isso tem aí todo um trabalho da diplomacia brasileira por trás. Porque, na verdade, esses twitters trazem uma narrativa de desconstruir a imagem do presidente, transformando ele num trapalhão. É um ataque muito pessoal, né? E a gente sai da esfera da instituição e vai para o lado pessoal, e aí você acaba perdendo completamente a razão. Eu já